Olá, meus queridos alunos e alunas, professor Valdeci Alves novamente com vocês. Vamos aprender hoje com calma e elegância. Hoje vamos aprender a ter uma breve aula sobre múltiplos de um determinado número e MMC, que significa mínimo múltiplo comum entre dois ou mais números. Mas, primeiramente, vamos aprender sobre os múltiplos de um determinado número, porque é muito importante sabermos o que é múltiplo para que possamos aprender bem e de forma edificada o que é MMC, ou seja, mínimo múltiplo comum. Eu vou dar aqui um exemplo bem interessante. Digamos que eu tenha o número 3 e eu queira saber, deixa eu trocar aqui a cor do meu lápis aqui eletrônico. Digamos que eu queira saber quais são, por exemplo, os múltiplos do número 3. Então eu coloco aqui, ó, M, entre parênteses eu coloco 3, e agora eu vou começar a multiplicar o 3 pela sequência dos números naturais. Então vamos aqui, ó. 3 vezes zero, zero. 3 vezes um, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 6, 18. Pronto. Eu posso continuar infinitamente, porque os múltiplos de um número, daqui a pouco nós vamos ver, esses múltiplos eles são infinitos. Vamos supor que eu também queira obter quais são os múltiplos, por exemplo, de 5. Vamos lá. Então, os múltiplos de 5: 5 vezes zero, zero. 5 vezes um, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 6, 30. E assim também eu poderia ir infinitamente. Tá ok? Muito bem. Então, vamos observar uma coisa aqui. O que que vocês observam aqui nos múltiplos de 3 se eu multiplicar pela sequência dos números naturais? Que zero ele é múltiplo de todo e qualquer número. Se eu fosse colocar, por exemplo, o múltiplo de 10, 10 vezes zero, zero. E por aí vai. Então, primeira coisa aqui. O zero é múltiplo de todo e qualquer número, tá ok? Zero é múltiplo de todo e qualquer número. E se vocês observarem também, qual é o primeiro múltiplo de 3? Ele mesmo, o 3. Qual é o primeiro múltiplo de 5? Ele mesmo, o 5. Então, outra regrinha muito importante é o seguinte: todo número é múltiplo de si mesmo, ou todo número é múltiplo dele mesmo. Então, o 3 é múltiplo de 3, o 5 é múltiplo de 5, o 10 é múltiplo de 10. Então, todo número é múltiplo dele mesmo. Então, vamos relembrar. Zero é múltiplo de todo e qualquer número. E todo número é múltiplo dele mesmo. Agora, se eu observar aqui, todos esses números aqui, que são múltiplos de 3, se eu pegar e dividir por 3, vai dar exato. Então, todo múltiplo de um número é divisível por esse número, tá? Então, todo múltiplo de 3 será divisível por 3, por isso que ele é múltiplo. Se eu dividir o 6 por 3, vai dar 2. Se eu dividir o 9 por 3, vai dar 3. Se eu dividir o 18 por 3, vai dar 6. Então, todo múltiplo de um número é divisível por esse número. Mesma coisa acontece com 5. Ó, zero é múltiplo de 5. Lógico, logo zero é múltiplo de todo e qualquer número. 5 é múltiplo dele mesmo. E qualquer outro número que seja múltiplo de 5, inclusive o zero, o 5 e os demais, se eu dividir, vai dar exato. Então, todo múltiplo de um número é divisível por esse número, tá bom? Então, essas questões aqui, elas são muito importantes, né? Que vocês observem em relação aos múltiplos. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. A quantidade de múltiplos de um número ela é infinita. Se eu quisesse continuar aqui, pegar o 3 e multiplicar pela sequência de números naturais, eu poderia continuar infinitamente. Essas reticências aqui, depois do 18, que foi onde eu parei, significa que eu posso continuar infinitamente. Tá ok? Agora nós vamos entrar no MMC, que é mínimo múltiplo comum entre dois ou mais números. O MMC, pessoal, ele só existe entre dois ou mais números.
tá bom? Então, o que que significa a sigla MMC? Significa o quê? Mínimo, tá aqui, ó, mínimo múltiplo comum. Ou menor múltiplo comum também, pode ser também, não tem problema. Está certinho quem for falar isso aqui. Então, isso é o que significa o MMC. Eu vou explicar para vocês, teoricamente, o que é o MMC. Teoricamente, eu vou explicar o que é o MMC, que é para vocês observarem depois, quando eu for dar uma forma mais prática que vocês vão utilizar na escola, em concurso público, em outras situações. Vamos, desconsiderar o zero, tá ok? Eu vou colocar aqui múltiplos de alguns números. Vamos desconsiderar o zero inicialmente. Eu vou colocar só os múltiplos positivos, porque o zero não é positivo nem negativo, né? Ele é neutro, para que vocês possam observar o que eu vou explicar agora. Já sabemos que zero é múltiplo de todo e qualquer número. Então, vamos dispensar por enquanto o zero. Pessoal, vamos trabalhar aqui, por exemplo, com os múltiplos de 8, tá ok? Vou colocar aqui múltiplos de 8, somente os múltiplos positivos, tá bom? Eu vou desconsiderar o zero, como eu já falei. E aqui, os múltiplos de 12. Vou explicar uma coisa bem interessante aqui para vocês. Prestem atenção, que é para vocês entenderem o que é o MMC inicialmente. Quais são os múltiplos positivos de 8? 8 vezes 1. Opa, não gostei dessa chave aqui, não. Essa chave aqui tá feia. Vamos colocar aqui uma chave mais bonitinha. Melhorou. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 3, 24. 8 vezes 4, 32. 8 vezes 5, 40. 8 vezes 6, 48, tá? E por aí vai infinitamente. Vamos deixar aqui aberto que talvez eu precise de alguns números a mais aqui, vocês vão ver por quê, talvez. Aqui eu tenho 12 vezes 1, 12. 12 vezes 2, 24. 12 vezes 3, 36. 12 vezes 4, 48, e assim eu poderia também ir infinitamente. Vamos fechar aqui e vamos fechar aqui também. O que vocês observam? Os múltiplos de 8. 8, 16, 24, 32, 40, 48, eu poderia prosseguir infinitamente. E quais são os múltiplos de 12? 12, 24, 36, 48, eu também poderia seguir infinitamente. Qual é o primeiro número que é múltiplo em comum, ou seja, ao mesmo tempo entre 8 e 12? Olha aqui, ó, é o 24. É o primeiro número que é múltiplo de 8 e 12 ao mesmo tempo. Poderemos ter outros múltiplos em comum? Sim, olha aqui, nós temos o 48 também aqui e o 48 aqui embaixo também. E se eu fosse seguir, encontraríamos outros múltiplos em comum entre o 8 e o 12. Para quem não sabe, pessoal, em comum significa ao mesmo tempo. Vou repetir, para quem não sabe, em comum significa ao mesmo tempo, comum a dois ou mais elementos. No caso aqui, são múltiplos comuns a 8 e 12, ou seja, são múltiplos que servem tanto a 8 como 12 ao mesmo tempo. Porém, qual é o menor deles? Qual é o primeiro? É 24. Então eu digo que 24 é o menor múltiplo comum, ou o mínimo múltiplo comum, entre 8 e 12. Então, se eu fosse falar qual é o MMC, o mínimo múltiplo comum, entre 8 e 12? O MMC entre 8 e 12 vale 24. Tá ok, pessoal? Bom, isso aqui é uma forma didática para que vocês possam entender o que é o mínimo múltiplo comum. E o mínimo múltiplo comum só ocorre entre dois ou mais números. Repetindo, eu fui vendo vários múltiplos aqui de 8, parei aqui no 48. Fui vendo também vários múltiplos de 12 e parei também no 48. O primeiro número que é múltiplo comum entre 8 e 12, quem é? É o 24. Teremos outros? Com certeza teremos outros múltiplos em comum, mas o menor dele é o 24. Então, aqui no caso, eu obtive o mínimo múltiplo comum entre 8 e 12. Se eu fizer o mínimo múltiplo comum entre dois ou mais números dessa forma aqui, ela será muito trabalhosa. Então, nós temos uma forma simplificada, uma forma mais operacional, mais rápida de obtermos o mínimo múltiplo comum entre dois ou mais números.
Então, por exemplo, se eu quiser obter o mínimo múltiplo comum, vamos ver aqui dois números diferentes de 8 e 12. Eu quero, por exemplo, obter o MMC, vou colocar aqui preto de novo, ok. Eu quero obter o MMC entre 12 e 18, por exemplo, tá aqui, tá? Entre 12 e 18. Ao invés de eu ficar 12 vezes 1, 12, 12 vezes 2, 24, 12 vezes 3, 36, 18 vezes 1, 18, 18 vezes 2, 36 e por aí vai, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, o 12 e o 18, coloco uma linha aqui. Vamos supor que essa linha é reta, tá, pessoal? Considerem que essa linha é reta. E aí, eu vou dividindo, geralmente, pela sequência de números primos, até que eu obtenha somente um desse lado aqui. Eu vou explicar para você. Então, eu vou colocar aqui. O 2 é primo, o 3 é primo, o 5 é primo, o 7 é primo e por aí vai. Vamos lá. 12 dividido por 2 vai dar 6. 18 dividido por 2 vai dar 9. Por que que eu usei o 2 aqui? Porque tem números, inclusive os dois números aqui são divisíveis por 2. Então eu posso utilizar o 2. Se não tivesse nenhum número divisível por 2, eu utilizaria quem? O 3. Se não tivesse por 3, o 5, e assim sucessivamente. Ainda tem um número par do lado esquerdo? Tenho, que é o 6. Então vou utilizar o 2 novamente. 6 dividido por 2 dá 3. E abaixo o 9. Vai ficar aqui, 9. Pronto. Eu consigo utilizar o 2 aqui agora? Não, porque o 3 não é divisível por 2 e o 9 também não. Então o 2 já foi. Qual é o próximo número da sequência? 3. É possível eu utilizar o 3 aqui? Sim, então utilizarei o 3. 3 dividido por 3 dá 1. 9 dividido por 3 dá 3. Pronto. Ainda não terminei porque aqui do lado esquerdo tem que dar tudo 1 no final, tá bom? Então agora aqui eu vou utilizar novamente o 3. 1 não dá para dividir por 3, eu abaixo. E aqui, ó, 3 por 3 vai dar 1. Pronto. Deu tudo 1 do lado esquerdo. Basta eu agora multiplicar todos esses números aqui do lado direito. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. E 12 vezes 3, 36. Então eu descobri que o menor número que é múltiplo comum, ou seja, que é múltiplo do 12 e o 18 ao mesmo tempo, é o 36. Posso ter outros números que seja múltiplo do 12 e 18 ao mesmo tempo? Posso, mas eu quero o menor, o mínimo, que é 36. Então, o MC entre 12 e 18, ou seja, o menor múltiplo comum entre 12 e 18, vai ser 36. Então, está resolvido aí. Vamos fazer mais um? Pessoal, então vamos fazer agora um MMC com três números. Quais são esses três números que nós vamos fazer o MMC? Esses três números são do MMC, para que nós possamos ver que o MMC ele pode ser feito com dois números ou mais, pode ser 10, 20, 30, 4, 3 números, não importa. Mas eu vou fazer aqui com três números, que é o 15, o 20 e o 42. Então, eu quero saber qual é o menor número que é múltiplo de 15, 20 e 42 ao mesmo tempo. Vamos ver aqui. Então, eu vou colocar 15, 20 e 42. Pronto. Coloca aqui novamente, finge que essa linha é reta, tá bom, pessoal? Vejam, quais são os números primos que nós temos? 2, 3, 5, 7. O que é número primo, pessoal? É todo número que só é divisível por um e por ele mesmo, tá? Todo número que só é divisível por um e por ele mesmo é chamado de número primo, né? O único número primo par aqui é o 2. Qualquer outro número primo será ímpar, mas isso não significa que todo número ímpar seja primo. Eu tenho um vídeo falando sobre números primos, bem legal, tá? Um vídeo rápido, bem explicadinho, falando sobre números primos. Se vocês quiserem, é só ir lá na minha playlist ou verificar os vídeos do meu canal, que vocês vão achar um vídeo bem recente aí falando sobre números primos. Mas vamos lá. Primeiro número primo que nós temos é o 2. Para que um número seja divisível por 2, basta que ele seja par. Temos aqui dois números pares, que é o 20 e o 42. Então vamos começar aqui pelo 2, ó, tá? Abaixo 15, porque não dá para dividir por 2. 20 dividido por 2 dá 10 e 42 dividido por 2 dá 21. Eu ainda consigo utilizar o 2? Sim, porque eu tenho 10 aqui que ele é par. Então vou utilizar o 2 ainda. 15 não dá, o que que eu faço? Eu abaixo. 10 por 2 dá 5 e 21 por 2 não dá, eu também abaixo. Vejam, aqui do lado esquerdo eu tenho somente números ímpares.
Então, número ímpar, a divisão por 2 não é exata. Qual é o próximo número depois do 2? É o 3. Vamos ver se é possível utilizar o 3. O 15 é divisível por 3? Sim. O 5 não é, mas o 21 também é divisível por 3. Então, eu vou utilizar o 3 aqui, ó. 15 por 3, 5. 5 não dá por 3, eu abaixo. E 21 por 3, 7. Pronto. Agora, eu não consigo mais utilizar o 3. Qual é o próximo depois do 3? É o 5. Eu consigo utilizar o 5 aqui do lado esquerdo? Sim, consigo utilizar o 5 do lado esquerdo, tranquilamente. 5 por 5 dá 1, 5 por 5 dá 1 também, e 7 por 5 eu não consigo, eu abaixo. E agora o que que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com 7 aqui, ó. Um não dá, eu abaixo. Um não dá aqui também, eu abaixo. E 7 por 7 dá 1. Vamos fazer só uma revisãozinha para ver se está tudo certo, se eu fiz tudo certo, se eu não comi bola, se eu não errei alguma coisinha. 15 por 2 não dá, eu abaixo. 20 por 2 dá 10. 42 por 2, 21. 15 por 2 não dá, eu abaixo. 10 por 2 dá 5. 21 não dá por 2, eu abaixo aqui também. Não consigo mais utilizar o 2 porque todos os números do lado esquerdo são ímpares. Aí eu vou utilizar o 3. 15 por 3 dá 5. 5 por 3 não dá, eu abaixo. 21 por 3 dá 7. Não consigo mais utilizar o 3 do lado esquerdo, porque todos eles, ou seja, nenhum deles, né, aqui é divisível por 5. Opa, nenhum deles é divisível por 3. Então, eu não consigo mais utilizar o 3. Então, agora eu vou utilizar o 5. 5 por 5 dá 1. 5 por 5 também dá 1. 7 não dá, eu abaixo. E agora, por fim, utilizarei o 7. 7 por 7 dá 1. Consegui ficar com tudo 1 do lado esquerdo? Sim. Então eu terminei e agora vou multiplicar. Vamos fazer continha aqui. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. 60 vezes 7, 420. Porque 6 vezes 7, 42. Como é 60, coloca um zerinho, 420. Então eu encontrei o MMC, ou seja, o mínimo múltiplo comum, o menor número que é múltiplo de 15, 20 e 42 ao mesmo tempo. Que número é esse? O 420. Então eu coloco aqui, ó, M, M, C, entre esses números aqui, que a gente já considerou, deu quanto? 420. Pessoal, é assim que a gente trabalha com o MMC. Professor, e se eu tivesse quatro números aqui? Não teria problema, pessoal. Ia dividido aqui pela sequência de números primos aqui, tá? E vocês encontrariam tranquilamente, com calma e elegância, o MMC. Algumas observações. O aluno ou aluna pode perguntar assim: professor, eu sei que o 15 é divisível por 5 e o 20 também. Poderia ter começado com 5 aqui? Sim, você poderia ter começado com 5. Ah, eu já sei que o 42 é divisível por 7. Poderia ter começado com 7? Sim, você também poderia ter começado com 7. Mas para quem tem um pouco de dúvida, um pouco de dificuldade, está relembrando, né, ou está aprendendo agora, comece aqui pela sequência bem baixinha dos números primos. 2, se não der por 2, vai 3, se não der por 3, vai o 5, não der por 5, vai o 7, e por aí vocês vão, tá bom? E vocês acham tranquilamente aí o MMC. Bom, vamos pensar aqui agora da seguinte forma. Eu vou passar aqui um probleminha para vocês que, em princípio, esse problema parece que não é de MMC, ele nem fala, é uma questãozinha de concurso, mas que vocês resolvem facilmente por MMC, e aí nós vamos finalizar a nossa aula de hoje. Eu vou passar aqui, então, para a questão, para que vocês possam observar, uma questãozinha bem legal e que, na verdade, a gente resolve essa questão por MMC. Vamos lá. Olha que questão bacana. É uma questão clássica, né, de concurso, é uma questão assim, que às vezes até um pouquinho mais difícil também, mas é bom para que vocês observem que esse tipo de questão é resolvido por mínimo múltiplo comum. Três corredores praticam corrida em torno de um parque. O corredor A completa uma volta em 20 minutos, o corredor B em 25 minutos e o corredor C em 30 minutos. Todos começaram a correr juntos, do mesmo ponto e mesmo instante. Após quanto tempo eles se encontrarão no mesmo ponto de partida? O que que acontece? Quando eles saíram, eles estavam ali juntos. Porém, se o corredor A faz em 20 minutos e o B em 25 e o C em 30 minutos, significa que o corredor A é mais rápido do que o B e o C. E o corredor B
é mais rápido do que o corredor C. Então vai haver uma diferença entre eles. Vai chegar uma hora que o corredor A vai ficar na frente, o corredor B vai ficar atrás do corredor A e por último vai ficar o corredor C. Mas eles saíram juntos. Daqui a quantos minutos eles estarão juntos novamente? Eles vão se encontrar. Então, essa é uma questão clássica que se resolve por mínimo múltiplo comum. Então, nós vamos ter que obter o mínimo múltiplo comum entre 20, o 25 e o 30. Então, nós vamos ter que obter aqui o MMC entre 20, entre 25 e entre o 30, tá bom? O resultado do MMC vai ser a resposta desse tipo de questão. Viram como é que é simples? Ah, mas vocês podem ter outros tipos também. Por exemplo, três satélites, ou quatro, ou cinco, não importa, dão volta em torno da Terra. O primeiro satélite demora tantos minutos, o segundo tanto, o terceiro tanto e o quarto tanto. Daqui a quanto tempo eles vão se encontrar? Corredores, carro de corrida, não importa, questões desse tipo, com esse tipo de raciocínio, a gente resolve por MMC. Vou explicar um detalhe para vocês. Observem que os tempos eles estão em minutos e a resposta está em horas. Então, inicialmente nós vamos trabalhar com minutos e depois faremos ao final a transformação para a hora. Observem esse detalhe que é muito importante. Parece bobo, mas não é. Então vamos obter aqui o MMC entre 20, 25 e 30. Vamos lá. O que eu ensinei para vocês? Vamos ver aqui aquela sequência? Eu começo com o número 2, porque eu tenho números pares do lado esquerdo. 20 dividido por 2 dá 10. 25 não dá para dividir por 2, então eu repito. 30 dividido por 2 dá 15. Ou seja, ainda posso utilizar o 2 aqui? Posso, porque o 10 é par. Então eu vou utilizar o 2 aqui. 10 dividido por 2 dá 5. 25 não dá para dividir por 2, então eu repito. Pronto, coloca aqui 25. E o 15 também não dá para eu dividir por 2, também repito. Vejam que eu não consigo mais utilizar o 2, porque todos os números aqui do lado esquerdo eles são ímpares. Então eu vou para o 3. 5 por 3 não dá, eu abaixo. 25 por 3 também não dá, eu abaixo. E 15 por 3, 5. Consigo utilizar o 3? Não, porque nenhum número do lado esquerdo é divisível por 3, ou seja, é múltiplo de 3, não tem. Então agora eu vou utilizar o 5. Pronto. 5 por 5 dá 1, 25 por 5 dá 5 e 5 por 5 também dá 1. Vamos finalizar aqui também com 5. 1 não dá, eu abaixo. 5 por 5 dá 1. 1 não dá, eu também abaixo. Ficou tudo 1 do lado esquerdo. Então, vamos finalizar a nossa questão. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. 60 vezes 5, 300. 300 o quê, professor? 300 minutos. Bem, vamos lembrar aqui uma teoria que é bem interessante. Se eu quero transformar de hora para minuto ou de minuto para hora, como que eu faço? Eu quero transformar aqui de hora para minuto. Eu multiplico por 60. E eu quero transformar de minuto para hora. Eu divido por 60, tá bom? Por quê? Uma hora equivale a 60 minutos. Então, de hora para minuto eu multiplico por 60, de minuto para hora eu divido por 60. Aqui eu encontrei 300 minutos, mas a resposta está em horas. E se eu passar de minuto para horas, eu tenho que dividir por 60. Então eu vou pegar 300, vejam aqui, ó, 300, e vou dividir por 60. Posso cortar um zero embaixo com um zero de cima? Posso. Quanto que fica 30 sobre 6? 5. Então, eu descobri que 300 minutos equivale a 5 horas. Viu que questão bacana? Venho aqui, olha, um abraço, fico feliz, marco a letra C, a letra Charlie, tá ok? E essa é a resposta da nossa questão. Eu fico muito contente em ensinar isso aí para vocês, que vocês aprendam, tá? Sempre com calma e elegância. Então, meus queridos alunos e alunas, falei hoje sobre múltiplos e sobre MMC, que é mínimo ou menor múltiplo comum. Dei dois exemplos para vocês anteriormente, dei exemplos de múltiplos, expliquei, falei algumas propriedades, resolvi para vocês também essa questão de prova, que foi bem interessante, e agora vocês podem fazer uma revisão, tirem um print, estudem, refaçam. E eu só peço para vocês, obviamente, que
que vocês deem um like aí, caso vocês tenham gostado, que inscrevam-se no meu canal, caso não seja inscrito, tá bom? E comentem o que vocês acharam disso daí, tá? Bons estudos, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.